Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar do tema mais votado lá no grupo, do nosso grupo do WhatsApp, que inclusive, se você ainda não faz parte, eu vou deixar o link aqui na descrição do grupo e você vai poder entrar e participar. Lá a gente faz votação de temas de vídeos como esses, a gente disponibiliza materiais gratuitos e as meninas ainda participam de sorteios, então é um grupo muito legal, acho que vale super a pena participar. Vamos para o tema de hoje, que é sobre atendimento com crianças que têm pais separados. Principalmente quando essa separação está recente ou teve ali algum conflito das casas, né? Então, regras diferentes, formas ali de educar a criança ou estilos parentais diferentes. Então, hoje a gente vai focar nisso e eu vou te dar dicas e estratégias de materiais e de atividades que você pode fazer aí no seu consultório. Começar o vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e ativar o sininho, que toda semana tem vídeo novo aqui do canal, das dúvidas e dos temas que vocês mandam tanto no WhatsApp, quanto aqui, quanto lá no Instagram, @psivalescaromão. Agora vamos para mais um vídeo. Quando nós atendemos crianças que têm famílias separadas, famílias recombinadas, esse é o melhor termo, nós temos alguns tópicos que são comuns nesses atendimentos. Como, por exemplo, o luto da família que antes existia e não existe mais. A questão também do que a gente chama de lealdade dividida, que é quando a criança se sente ali, tô indo pra casa, escolhi ficar o final de semana na casa do papai, eu estou traindo a mamãe, ela vai ficar chateada. Ou então, escolhi passar o Natal com a minha mãe, meu pai vai ficar chateado. Então, esse é um conflito que acontece bastante. Um outro tópico recorrente é a questão dos estilos diferentes, que a grande maioria tem estilos bem diferentes, e aí a criança vai ali variando entre os ambientes e às vezes tem dificuldade de se adaptar. E o último tópico, ainda dentro desse grande conjunto de demandas, é quando os pais ali meio que colocam a criança como mediadora da relação. Porque algumas vezes, quando há essa separação, os pais estão em conflito e eles não querem ali conversar ou falar diretamente. Então, eles acabam colocando essa função para a criança, de que a criança vai levar um recado ou vai sondar alguma coisa que outro pai ou outra mãe esteja querendo saber. Então, são esses fatores principais que normalmente aparecem aqui como demanda diante desse grande contexto. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Vamos começar falando sobre o luto da família que antes existia. Eu sempre tento nesse começo já tentar adaptar o termo familiar. Então, eu não uso família separada, eu costumo usar família recombinada, que é o termo que é mais acolhedor, que traz ali para a criança um olhar amplo no sentido de, olha, eu não tenho mais esse pai e essa mãe juntos, mas eles estão ali, ainda são meus pais. E embora talvez eles constituam outras famílias, essas também serão a minha família. Então, eu tento sempre trazer essa questão da família recombinada, trazer esse termo para a criança. Uma coisa que eu faço que funciona bastante é pedir para a criança me falar de outras crianças da escola ou de outros ambientes que ela conhece, que também tem famílias de pais separados. Porque aí a gente já vai trazendo meio que uma adaptação e naturalizando a existência dessa recombinação familiar. E aí, uma atividade que eu costumo fazer que é muito legal é tentar colocar, assim, como era a família antes e como está a família depois. Por quê? Né? E aí você pode fazer em papéis separados, pegar um papel, lápis, enfim. Como é que era a minha família antes? O que nós fazíamos? E agora? O que nós estamos fazendo ou o que eu quero fazer? Porque na maioria das vezes, grande parte das coisas que se faziam ali no conjunto da família serão possíveis de fazer também pós-separação. Mas nós vamos precisar que os pais contribuam bastante para isso. E esse é um tópico que a gente vai falar mais no final do vídeo. Mas, por exemplo, sair juntos é uma possibilidade, desde que os pais tenham essa maturidade, né, na relação. E eventos, tomar sorvete, fazer coisas, enfim. Você vai vendo ali com a criança que grande parte das coisas, não tudo, obviamente, vai permanecer. E, inclusive, coisas novas poderão surgir. Então,
traz um olhar para a criança, essa atividade de que assim, olha, as coisas não acabaram completamente, certo? Algumas mudanças aconteceram, mas grandes coisas podem permanecer. Então, acho que essa é uma atividade excelente para estimular essa demanda específica. A segunda demanda está relacionada à questão da adaptação de rotinas e casas diferentes e a estilos parentais diferentes. A gente não tem como exigir que os pais sejam a mesma pessoa. Isso não é possível. Porém, algumas regras, algo que ali vai conflitar se a criança for transitando de uma casa para outra, eles precisam entrar em acordo, certo? Então vamos imaginar que nós temos aqui uma criança com duas casas diferentes, né, com pontos diferentes, mas que os pais assim conseguem conduzir bem a criação do filho, certo? O que é que eu costumo fazer? Eu costumo fazer a atividade de duas casinhas. Então, eu pego imagens de duas casinhas, tá? Primeiro, peço para a criança me falar a rotina na casa do pai. Ah, o que é que tem lá, como é seu quarto, como é a questão da refeição, a hora da tarefa da escola, o que vocês fazem de mais legal, nananã, vou colocando tudo. Depois eu peço para desenhar a casa da mãe, né? E aí ela vai colocando também todas as mesmas coisas. Qual é o intuito dessa atividade? A criança perceber que ela tem dois lares, com pessoas diferentes, mas que ela pode ter atividades e coisas boas em ambas, certo? Esse é o intuito para a criança. Para você, enquanto terapeuta, e para você passar essa informação, né, assim, de uma forma filtrada para os pais, é importante você analisar se as rotinas estão muito diferentes, se eles têm estilos assim, muito discrepantes e que isso, de certa forma, vai afetando ali a rotina da criança. Então, é uma família que toda tarde tem que tirar o sono pós-almoço, mas na outra família ninguém dorme e aí a mãe fica, nossa, tem que ficar acordada, enfim. Então, para a criança é muito complicado alguns desses fatores. Então, essa atividade de duas casas, né, de desenhar a rotina do que faz, de lazer, de coisas que poderia melhorar, eu acho que é muito importante nesses dois sentidos, para você estimular essa questão específica de entender se a dinâmica das casas está interferindo muito e das coisas que a criança gosta ali, que ela visualiza que estão legais ou do que precisa mudar. O terceiro tópico é a questão da lealdade dividida. Então, nós temos aí crianças que muitas vezes passam por situações de dificuldades de agradar os pais. Então, assim, elas pensam, se eu escolher ficar com a minha mãe, meu pai vai ficar chateado. Se eu escolher tal coisa, a minha mãe vai ficar chateada. Então, é algo que passa muito na cabecinha delas. E para isso, eu costumo fazer uma atividade. Numa folha, você pode desenhar dois círculos que se cruzam e aí formam aquele ovalzinho no meio, né? E aí, eu vou até desenhar aqui para ficar melhor. Prontinho, aqui nessa folha você pode desenhar um lado para a mãe, um lado para o pai e no centro o que há em comum entre os dois e que não muda. O que é que não muda nessa relação, mesmo que os pais tenham se separado? O amor pela criança, o carinho que eles têm por ela e o desejo de vê-la feliz. Então, isso é algo que você tem que ali concretizar para a criança como algo que realmente faz parte, acontece e que não muda. Esse é, digamos assim, o centro rígido da relação, ele não vai mudar. O carinho, o amor, o afeto, a vinculação é algo que não muda. E aí, nessas outras duas partes, você pode falar e explicar que desse lado você pode desenhar com a criança coisas que ela e o pai gostam de fazer juntas, ou coisas que o pai gosta de fazer. E do outro lado, o que ela e a mãe gostam de fazer juntas, tá? E aí, eu dou sempre um exemplo que funciona muito bem, que é a questão da escolha do picolé. Então, assim, eu pergunto pra ela, qual é o sabor de picolé preferido da sua mãe? É morango. E o seu, chocolate? Normalmente são sabores diferentes. E se você chegar na sorveteria e escolher um sabor de chocolate, você vai ficar feliz? Sim, vou ficar feliz. E a sua mãe vai ficar triste porque você não escolheu o mesmo sabor dela? Não, não vai ficar triste. Então é assim que funciona essa dinâmica. Os pais, eles entendem e respeitam também os interesses da criança. E aí você vai colocando exemplos assim da rotina, do dia a dia, para que a criança entenda isso. E em contrapartida, vá sempre chamando os pais ali para que eles consigam compreender que você tá ali fazendo a intervenção, mas que eles precisam trabalhar em conjunto, alinhados com
o que você está explicando. E o quarto tópico é quando normalmente a família usa ali a criança como mediadora ou mensageira, muitas vezes porque esses pais estão em conflitos e eles têm dificuldades de se comunicar. Isso acontece bastante. Então, o que é que eu normalmente faço? Eu pego um papel, faço um envelope e vou ali colocando com a criança pedidos que os pais já fizeram para a gente avaliar se isso é uma coisa que ela deveria fazer ou se é uma coisa de adulto. Então eu faço um envelope e escrevo coisa de adulto, né? E aí a gente vai escrevendo as frases, o pedido, lembra o seu pai de pagar a escola, ou diga à sua mãe que ela demorou a buscar da outra vez, enfim. Então todas essas coisas a gente vai ali colocando no envelope de coisas de adulto para que a criança entenda que isso não é responsabilidade dela. E de uma forma concreta, porque assim as crianças conseguem assimilar melhor. Então, dessa forma, a gente vai colocando ali, fazendo a criança internalizar. Isso são coisas de adulto, isso são coisas de adulto, isso são coisas de adulto, né? Até para que ela consiga verbalizar para os pais, mãe, isso é coisa de adulto, você tem que resolver com o papai, né? E em contrapartida, você vai ali chamando a família, olha, essas situações são realmente responsabilidades que ela não deveria ter, já é complexo lidar com a questão da separação, né, desses contextos diferentes, então é importante amenizar nesse sentido. Então todas as atividades que eu falei aqui para vocês podem usar apenas com papel e caneta, vocês também vão sempre ali, num segundo momento, conversando com os pais. Essa conversa mais de perto ali todo o tempo, seja em sessões separadas ou em sessões conjuntas, vai ser muito importante para os pais começarem a assimilar e entender o que é melhor para a criança naquele momento. Além dessas 4 atividades que vocês podem fazer usando apenas papel e caneta, eu trouxe também 2 recursos que eu costumo usar bastante aqui no consultório, diante desse contexto, dessa demanda. O primeiro é vai e vem. Eu não sou muito fã dessa capinha, acho que não ficou muito legal, assim, né, o contexto dos pais brigando e tudo mais. Mas as cartinhas que tem dentro, elas são muito bacanas para você trazer perguntas e contextos disparadores para a criança, certo? Então, ela tem vários tópicos aqui, como separação. Vou ler uma perguntinha. Você teve um momento sozinho com a sua mãe para conversar sobre o divórcio, a separação e com o seu pai, né, para entender melhor? E aí tem várias perguntas e são vários temas. Então, por exemplo, casa, família, né, o que esperar de família, irmãos, enfim, amigos. E aí são vários temas legais e tem muitas perguntas disparadoras que ajudam a criança a pensar, a refletir e inclusive trazer ali para você, de uma forma mais clara, se a criança tem alguma demanda em relação a essa questão específica da separação. Porque há casos em que a criança chega dizendo, não, tá tranquilo, é de boa, já superei isso. Quando na verdade não, é uma fuga ou esquiva de entrar em contato com aquilo que é aversivo. Então essas atividades mais direcionadas te ajudam também a coletar ali algo que ainda não esteja bem resolvido. E a segunda é essa caixinha dos estilos parentais que eu adoro. E aí você pode usar com criancinhas menores, porque ela tem várias imagens e perguntas disparadoras atrás, com situações que você pode entender e sondar ali com a criança como é que está o contexto familiar. Então, é algo que você vai conseguindo direcionar melhor, porque você vai mostrar aqui... Pronto, vou fazer essa pergunta. Quando você quebra alguma coisa da sua casa, qual é a reação da mamãe e do papai, né? Então você vai sentindo ali, entendendo com a criança, mesmo as pequenininhas, como é que está sendo feito esse manejo, como é que os pais estão conduzindo, principalmente situações mais complexas, e como que a criança vem se sentindo, porque principalmente as pequenininhas, elas têm dificuldades de... entender e conseguir trazer para a terapia algumas coisas. Então, você precisa muito desses suportes, principalmente os visuais. Meninas, e é isso. Espero que tenham gostado. Tô amando ver vocês voltando nos temas. Tá sendo muito legal. E se você quer ter mais aulas como essas, inclusive muito mais complexas, e discussões de casos detalhados ali sobre a minha orientação, quero te convidar para o nosso grupo de supervisão mensal, em que a gente tem aulas e conteúdos bem elaborados e trocas profissionais muito boas. Então, qualquer coisa, vou deixar o link aqui também do nosso WhatsApp para você fazer parte do nosso grupo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.